Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês, ó. Beijão no coração. Sintam-se todos abraçados por mim. Para quem não me conhece, meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e aqui eu falo sobre abuso de criança e de mulheres, falo sobre educação de filhos e é mais ou menos sobre isso que é o movimento do canal, além de falar sobre coisas que estão aí na plataforma. Mas hoje eu quero falar sobre uma experiência de vida que talvez você esteja vivendo, talvez você esteja passando, talvez você está dentro do olho do furacão e não está observando. Então eu vou dizer para vocês, hoje eu vou falar sobre cuidado, sabe, de filhos. Eu me lembro que pouco antes do meu filho casar, o mais velho casar, isso já tem 10 anos que casou, então uns 2 anos antes de casar. Há 12 anos atrás, nós dois trabalhávamos no mesmo lugar, né? Nós trabalhávamos numa gráfica. Ele como impressor gráfico e eu como auxiliar de serviços gerais. E nós tínhamos um pequenininho aqui dentro de casa, que na época ele deveria ter de 3 a 4 anos, que a gente pegava... Não, tinha mais. Ele já tinha 6 anos que ele já ia para a escola normal. Ele já não estava no jardim. Então a gente ia para o serviço, voltava, pegava ele, levava ele no horário de almoço para a escola. Eu saía do serviço 4 horas, ia lá e buscava ele da escola. E o pai dele começou a parar, assim, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer isso, não quero fazer mais nada. Não levava o menino na escola, não buscava, não trabalhava, não agia. E eu sustentando a casa, mas o meu filho mais velho, fazendo o que a gente podia. Até que meu filho decidiu que ia casar. Aí quando meu filho decidiu que ia casar, eu mudei aqui para essa casa onde eu moro. Já contei isso. Aqui não tinha porta, não tinha janela, não tinha reboco. Eu coloquei lona em tudo. Subi com as poucas coisas que eu tinha de móveis aqui para cima. E ele foi arrumar um barracão lá do fundo para ele morar. Então, nesses meados, nós passamos por muita dificuldade, né? Porque mexer com construção é muito difícil. Eu lembro que eu fiz uma dívida de R$ 1.700, assim, sem poder para mim conseguir fazer poucas coisas que era necessário colocar dentro da casa, tipo um vaso, a caixa d'água, uma pia. Então, assim, eu passei por muito aperto nessa época. Só que o que acontece? A minha filha trabalhava, né, no McDonald's, o outro trabalhava junto comigo, o outro ainda não trabalhava, não lembro se ele trabalhava, agora eu não lembro muito se ele trabalhava. Tinha um pequenininho e, assim, eu sei que estava apertado demais pra gente, o serviço estava muito, assim, muito apertado as finanças, sabe? Então, um dia eu conversando com uma comadre minha sobre isso, né? Que estava tão apertado e ele não estava trabalhando e isso estava, assim, dando, assim, como eu vou falar? Estava pesando muito nas minhas costas, que ele não está me ajudando. Aí, nós duas conversando, o esposo dela chegou perto de mim, né, de nós, e começou a ouvir a conversa e tal. Aí ele veio para mim e falou assim: bah, mas o compadre não tem que trabalhar mesmo, não. Você trabalha, seus filhos todos trabalham, todos ganham bem, e ninguém tem que trabalhar. Ele não tem que trabalhar, não, ele já criou os filhos todos. Ele tem mais agora é que sentar e esperar o pão vir na boca dele, ele não tem que trabalhar. Vocês agora que tem que cuidar dele. Falei, não, acho que era brincadeira. Falei, não, que isso, ele ainda tá novo. Ele tava com uns 45 anos, se eu não me engano. 45 anos. Tá novo, não, ele já criou os filhos dele. Tal, aquela conversa ali pra mim era brincadeira e passou por aí. Passado uns 2 meses, mais ou menos, esse meu compadre, ele tinha ficado separado da esposa por 6 meses, na mesma época que eu também fiquei separado do meu ex-marido. Fiquei por 6 meses também. E ele tinha ficado, né, separado da minha comadre, e por isso nós duas criamos assim, uma amizade que eu acabei me tornando madrinha do filho dela. E assim, a gente começou uma a cuidar da outra quando a gente estava separada. Mas
Quando ele voltou para a casa dela, né, quando teve essa conversa, ele já tinha voltado para a casa dela e o meu ex-marido também, há uns, digamos, 2 anos, eu acho, que já tinha acontecido essa separação nossa. Aí ele resolveu assim que ia mudar de religião. E tá bom, vamos mudar de religião, vai mudar, né? Tá bom, felicidade, vamos lá. Vai fazer o que o seu coração diz. Só que ele foi para a igreja dos Mormons. E esse homem começou a me amolar, me inquietar, que eu também tinha que passar para a mesma religião que ele. E ele começou a provar que ele, por ele ter ido para uma igreja melhor do que a minha, ele era um homem melhor do que o pai dos meus filhos. Então a casa deles era pequenininha, toda mal acabada, igual a minha. Ele começou a bater uma laje, a fazer umas coisas e tal. Dentro de um ano ele fez umas melhorias bem legal na casa. E ele queria provar que era por causa da igreja, por causa da igreja, por causa da igreja. Aí tá, aí começou a pôr o povo dos Mormons para vir me visitar quase todos os domingos e querendo que eu fosse na igreja, e eu não senti de coração não senti vontade de ir, porque eu vou. Onde me convidar, se eu sentir vontade do meu coração, eu vou. Porque, primeiro, eu sou livre, outra, minha religião não me impede, e outra, eu sei no Deus que eu creio, eu sei no amor que eu tenho pela religião que eu fui criada, né? Então, ele mandou o povo vir visitar. Teve uma vez que os rapazes que normalmente vêm visitar são rapazes de outros países. Eu lembro que veio um rapaz dos Estados Unidos aqui, falando que ele estava em missão, que ele estava arrebanhando, né, pessoas para tal igreja e tal, etc. Me deu uma tal da Bíblia dos Mormons para mim ler, e a minha filha ficou brava, falou, não, mas a gente já tem nossa religião, nós não vamos, e tal, e ela tinha acabado de chegar da igreja nesse dia, ela estava fazendo a confirmação do batismo dela, né, que na nossa igreja se chama Crisma. Então ela conversou, elas debateram Bíblia ali, eu fiquei olhando e tal, e foi passando os dias, até que no determinado dia o pai dos meus filhos resolveu ir fazer uma visita na igreja deles. Quando ele voltou, ele falou assim, nossa, aquela igreja é muito estranha, muito esquisita, e relatou algumas coisas que aconteceu lá dentro, que não vem ao caso, né, nesse vídeo. Aí tá, o tempo foi passando, eu me separei, meus filhos foram crescendo, e ele continuando a exigir que os filhos, nossa, ele é um cara assim, liberal demais. Depois que ele entrou para essa igreja, ele ficou, nossa, santificou, sabe? Eu acho que se levantasse a mão assim, Jesus pegava na mão dele e levava ele para o céu. De tão santo que ele estava. E aquilo ele começou a colocar, falar, não, ainda não tinha separado. Ele começou a falar os defeitos do pai dos meus filhos, as coisas que o pai dos meus filhos fazia, quando os dois eram homens do mundo, né? Que eles jogavam sinuca, que eles bebiam cerveja, que eles usavam coisas ilícitas juntas, que eles arrumavam mulher na rua. E ele começou a pôr o prato limpo, tudo que eles faziam, mas que agora, depois que ele foi para a igreja dele lá, ele já não ia fazer essas coisas mais, e que ele abominava tudo isso, que mulher linda e maravilhosa que ele tinha dentro de casa, ele não precisava mais de mulher na rua, e aquela coisa, e começou a ser rígido com os filhos eram obrigados a ir para a escola, até na escola, levar a Bíblia, e no horário do recreio os meninos eram obrigados a pregar lá na escola. E foi pondo rigidez nos meninos. E aí aconteceu a minha separação. Quando aconteceu a minha separação, ele falou que era porque eu não estava na igreja. Se eu tivesse ido para a igreja dele, o pai dos meus filhos tinha se consertado, porque ele tinha se consertado e não sei o que tem, até que ele adoeceu. Aí quando ele adoeceu, as coisas ficou pior ainda. E além dele ter aquela crença estranha dele, ele começou a ser um usurpador, sabe? Eu me lembro que o filho dele, o meu afilhado, fez aniversário, eu não tinha presente para dar ao menino, assim, não tinha tempo para comprar um presentinho para ele.
Aí eu fui lá e dei ele R$ 20. Aí o menino pegou e falou com o pai na mesma hora, na minha frente. Pai, você tem 2 de 10? Aí o pai dele deu ele as 2 de 10. Eu falei, será que esse menino vai me dar troco? Eu tô dando ele um presente. Ele entregou a nota de 20 pro pai dele e ficou com uma de 10. Aí eu olhei e falei, amigo, por que você tá dando o dinheiro que eu te dei pro seu pai? Não, porque eu tenho que ajudar dentro de casa. Falei, não, mas você tem que ajudar dentro de casa se fosse um serviço seu, eu tô te dando um presente. Aí o pai dele falou, não, ele tem que me ajudar dentro de casa. Falei, mas não tô te entendendo. Ele falou assim, não, eu cuidei dele até agora e de agora em diante ele tem que me ajudar. E é assim, a minha esposa tem um salão, metade do que ela faz lá tem que vir para mim. Eu sou um homem doente, não aguento mais, que não sei o que tem, não sei o que tem. Aí eu lembrei do fato dele ter falado com o pai dos meus filhos, né, comentado para mim que não era mais para o pai dos meus filhos trabalhar, que era para meus filhos tá colocando comida dentro de casa e cuidando do pai, porque o pai já estava velho. Falei, gente, aquilo não era brincadeira, aquilo era verdade. Então, aí, isso para mim, assim, foi uma coisa que me deixou assustada, mas... Porque a gente, quando é pai, é mãe, quando os filhos da gente começam a trabalhar e tal, assim, tira um peso das costas da gente. Tipo, as coisas que a menina quer comprar, ela já tem um dinheirinho dela, ela não vai pedir a gente. As coisas que o menino quer comprar e tem um dinheirinho dele, ele não vai pedir a gente. Lógico que eu não vou falar com meu filho que eu não vou precisar de um dinheiro para ele me ajudar a pagar uma água, uma luz, fazer uma compra. Lógico que não. Lógico. Mas eu não vou fazer com que meu filho divida o salário dele comigo, ou talvez me dê o dinheiro todo do salário dele, né? E ali eu senti que tinha essa coisa, que os filhos já estavam trabalhando para realmente sustentar a casa, ajudar a casa. Então, eu tinha um menino de 12 anos, na época que eu me lembro, ele estava fazendo 12 anos, e a menina estava com 16. E assim, todos os meninos da comunidade, da minha comunidade, eles tinham encontro de jovem, eles tinham excursão, eles passeavam, e os meninos deles não. Todo domingo a gente via eles 9h30 descendo a escada da casa, o menino de terno e gravata, a menina com o saião lá no pé, e aquela coisa, todo mundo arrumado, entrava no carro e ia para a igreja 10 horas, voltava 2 horas da tarde, e era aquela coisa, sabe? A religião virou uma coisa assim. Eu não vou falar que começou a escravizar. Eles começaram a ser escravos daquela religião. E o pai, assim, ele nunca perguntava aos filhos, se os filhos, vocês desejam alguma coisa, vocês querem alguma coisa. Não. Começou a oprimir mesmo os meninos, sabe? Tanto é que o meu afilhado, ele tem hoje na faixa de 16 anos, eu acredito que ele tem 16 anos, e ele age como se ele fosse um rapaz de 30 anos. Ele é sério, ele não conversa com ninguém, ele não brinca de bola, ele não brinca com a pipa, ele não tem amigos para sentar no passeio e bater um papo, ele não tem uma turma assim da escola para vir conversando, ele não tem amigos que passam na porta e vão para a escola junto e voltam, não tem, sabe? É um menino muito isolado, vive muito pro pai, muito para a família. O pai dele hoje tem, não sei se é uma chácara ou uma coisa assim. Eu sei que é ele que cuida dos cavalos, é ele que cuida dos boi, é ele que cuida dos leitão, ele é muito adulto, sabe? Ele não tem um sorriso, ele não tem... Gente, ele é uma criança muito fechada, um adolescente muito fechado. Sabe, você olha para ele, eu acho que ele anda o tempo todo com muita raiva. Você sente raiva nele, você sente que ele está carregando um peso que não é para ele carregar. Você entende? E fora as outras coisas, algumas questões que não vêm ao caso, né, do vídeo que aconteceu nesse intermédio. Mas o que acontece? Ano passado, o meu filho fez 18 anos, final do ano. E a filha dele fez 18 no meio do ano. Então, quer dizer, eles ficaram de maior. Eles eram, né, com idade próxima. O meu filho continuou com a liberdade dele de ter amigo, de jogar uma bola, de ir no clube, de participar da igreja, da comunidade. O dia que ele quer ir, ele vai. O dia que ele não quer, ele não vai. E
a vida continuou muito simples e o pai não me fez falta e não está fazendo, graças a Deus, financeiramente dizendo, não faz menos falta ainda. Muito pelo contrário, hoje dentro da minha casa tem pelo menos um pouco de paz. E então essa menina que era obrigada a ir para escola, levar a Bíblia, pegar a palavra, ser exemplo para todo mundo na rua, ela ia para o trabalho. Quando ela fez 15 anos, ela arrumou um emprego, ela ia para o trabalho para casa, ela tinha aula de violão, ela tinha aula de teclado, ela tinha aula de piano, ela tudo, um monte de coisas dentro da igreja. Acho que até um prometido dentro da igreja já tinha. Então deu um dia, do nada a menina fez 18 anos, sumiu. E começaram todo mundo a procurar essa menina. E ninguém sabia onde essa menina estava. E vieram me perguntar se eu sabia, se eu tinha visto. Eu falei, não, na verdade, poucas vezes que eu vejo ela é descendo para entrar dentro de casa ou saindo do serviço. A gente não via a garota. Aí, conversa vai, conversa vem, a menina tinha fugido de casa. Ela tinha ido para uma casa de uma das tias dela, que acolheu ela lá, e falou pro pai dela, ela tá aqui, só que ela só vai sair daqui se ela quiser, porque ela está sendo oprimida por você, ela não sente mais liberdade, ela não sente mais vontade de participar dessa sua tal religião, e ela não quer ser essa pessoa que você quer que ela seja, ela simplesmente não quer. Então você podia, se quiser, sentir vontade, vir aqui conversar com sua filha. Mas à força você não vai levar ela embora para casa. Porque isso, né, dá até uma lei Maria da Penha, digamos assim. Então entraram ali em atrito e eu não vou conversar com ela, eu não vou pedir perdão. Se ela quiser voltar para casa, ela volta. Se ela não quiser, ela não volta, que não sei o que tem. E tá. Aí depois eu passando para trabalhar, ele, comadre. Eu falei, bom, compadre, achou a menina? Aí eu lembrei, já tinha uma semana. Achou a menina? Aí ele falou assim, achei e ela não volta para minha casa. Para minha casa ela não entra mais. Por quê, compadre? Não, porque falaram assim comigo, que eu não tenho obrigação de pedir perdão. O que eu fiz ela fazer por mim é a obrigação dela, tratar de mim, cuidar de mim e me zelar, né? O reizinho, o narcisinho, é assim que ele se acha. Então eu não tenho obrigação de cuidar dele. Tá, passou algum tempo, meu filho, né, graças a Deus, veio um bebê aí pra nós. Aí ele veio conversar comigo. Não, comadre, seu menino vai ter um filho? Que coisa boa. Eu falei, muito bom, compadre, graças a Deus. Ele, comadre, como Deus tem abençoado seus filhos, né? Todo mundo de bem, uns meninos caridosos, uns meninos carismáticos, sorridentes, uns meninos que estão se dando bem na vida. O pai deles não faz falta, né, comadre? Aí eu falei, talvez faz, mas né? Graças a Deus eles conseguiram seguir a vida em frente. E dentro de mim eu lembrei, graças a Deus que eu não deixei que o pai deles escravizasse eles. Graças a Deus que eu não segui o seu conselho. Graças a Deus que eu não fui para o mesmo lugar onde você foi se santificar, sabe? E toda hora que eu olho para ele, eu só penso ele com a mãozinha assim, bem estiada, assim, bem acima da cabeça, sabe? E Jesus puxando ele de tão santo que ele é, tão santo que ele é. Nossa, ele é um homem santo. Agora, há poucos dias agora, ele veio conversar comigo e me pedir conselho. O que ele fazia, o que ele podia fazer, porque a filha dele tinha fugido de casa para se casar, amaziar, né? Então, se casar com um menino de 14 anos. A menina, 18 anos e meio, e o menino, 14 anos. E ela tinha saído de casa justamente por causa desse garoto. E que ele estava, assim, arrasado, ele não sabia o que fazia.
E para piorar a situação agora, a menina está grávida, já deve estar quase ganhando bebê, de um menino, de uma criança de 14 anos. A gente ajuda no que pode, né, gente? Mas, sinceramente, a minha vontade de chegar perto dele e latir todos os cachorros que eu puder e jogar nas costas dele. Que a realidade dos fatos, o que a menina tá passando, o que a menina vai sofrer, o que a menina vai passar, porque mora na casa de sogra, o menino é de menor, ela que trabalha para ajudar em todas as coisas, ela que tá grávida, ela não aprendeu que ela tinha um pai e uma mãe que podia cuidar dela, ela não teve a segurança de um lar, né? Igual eu disse, quando os filhos da gente começam a trabalhar, a gente quer ajudá-los, não explorá-los. E essa tal dessa religião massacrou a menina, massacrou o menino. Você vê nos olhos do meu afilhado que ele é uma criança, mas é um adulto, sabe? E por que que eu tô contando essa história, gente? Porque às vezes você acha que você vai para um lugar, você tem que mudar uma religião, você tem que mudar certas coisas, você tem que ser muito radical, você tem que prender demais os seus filhos, você tem que trazer eles ali na junta, sabe? Com você, tem que ser o que você quer, da forma que você quer, você não vai abrir mão de nada, você não vai dialogar, você vai gritar, você vai espernear, é as suas ordens, as suas leis, é a sua casa, é o seu. Você é o dono dos seus filhos. Você é o dono da sua casa. Na sua casa vai acontecer tudo o que você falar e da forma que você falar, da maneira que você disser. Porque você é o dono, você é a dona. Gente, nós temos uma casa onde nós desejamos esses filhos. Nós trouxemos esses filhos ao mundo. Nós somos as pessoas que têm que proteger, aconselhar, a incentivar os nossos filhos, sim, a crescer na vida, a ser pessoas honestas, a ser pessoas direitas, ser pessoas dignas, ser pessoas verdadeiras. Mas a gente não pode exigir que os nossos filhos sejam aquilo por causa de uma religião. A gente não pode exigir que os filhos da gente sejam um espelho de uma Bíblia que eles andam na mão. A gente não pode exigir dos filhos da gente que eles sejam tudo que a gente quer que eles sejam, porque assim nós pensamos, que assim nós queremos. Eu digo aqui e vou falar, e vou continuar batendo nessa tecla quanto tempo for. Toda criança tem o direito de ser criança, todo adolescente tem o direito de ser adolescente, todo jovem tem o direito de ser jovem e todo adulto tem o direito de ser adulto. Eu, como adulta, eu não posso exigir que uma criança vire adulta, que ela seja o espelho de uma sociedade que está dentro da minha cabeça, que a minha filha ou o meu filho anda de terno e gravata com sol de 40 graus, com a saia lá no pé. Eu não posso exigir que os meus filhos, na hora do lazer deles, que eles estejam com a Bíblia pregando a palavra. Eu tenho sim que ensinar para meus filhos o amor de Jesus. Eu tenho que ensinar que por Jesus amar tanto ele, Jesus dá a ele a liberdade. Mas se caso ele fizer algo errado, ele vai arcar com as consequências. Mas hoje eu vejo nesse compadre meu, sabe, um sentimento de perca, de fracasso, de como eu queria ter sido diferente. Como eu poderia ter agido diferente. Porque os filhos deles são lindos. São lindos. Não estou falando assim, lindos, bonitos só, não. São pessoas puras, inocentes, meninos que só querem viver, só querem jogar uma bola, soltar um papagaio, conversar com uma amiga, ir no cinema, ver um teatro, sair, sentar numa pracinha e bater um papo, sabe?
E eles não podem fazer. E quando a menina ficou de maior, que ela teve uma assim, agora eu mando em mim, a coisa que eu vou fazer é fugir, porque eu estou em cárcere privado. Eu vivo dentro de uma prisão, de uma falsa liberdade, de uma falsa família. Eu não tenho voz. Eu não posso falar não. Eu não posso falar não vou. Eu não posso falar eu não quero. Eu não posso falar eu não posso. Eu não posso usar a palavra não. Mesmo que eu esteja doente, gripada, ou mesmo sem vontade, sabe? Porque às vezes eu acho que essa menina, talvez ela estava numa hora, tipo assim, vá lavar as vasilhas. Ela não podia falar, deixa eu descansar um pouquinho, depois eu faço. Vá para a escola, mas leve a Bíblia. Na hora do recreio eu vou lá ver se você está pregando. Era assim, gente. Era assim, eu não tô brincando, mas era assim. E o que aconteceu? Que Deus é esse? Que só serviu para machucar, para ferir e para envergonhar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma de servir a Deus, com a forma de nos dirigirmos a Deus e a forma de mostrarmos Deus para os nossos filhos. Deus não é uma roupa, Deus não é um jeito de agir, Deus não é um jeito de ser, Deus é um ser livre, sabe? Que dá para a gente liberdade de escolhas, liberdade de dizer sim, de dizer não. Você já imaginou se eu acatasse, não, meus filhos vão virar meus escravos, né? Eles vão cuidar de mim, vão me dar tudo que eu quero e não vão poder fazer nada, porque esses são meus. São meus. Já imaginou se Jesus fizesse assim com a gente? Falasse, não, você é meu. Você vai fazer do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Não, ele escreveu. Ele escreveu e você tem a oportunidade de ler, sabe? E seguir os mandamentos. Não, mas com esse pai não. Com esse pai aqui da minha história, escreveu, não leu, o pau comeu. Não devemos e não podemos ser assim. Então, um alerta para vocês, gente. Deixa o seu filho chegar perto de você, sentar no seu colo, conversar com você, se abrir com você. Deixa seu filho poder levar um amigo, uma amiga dentro de casa. Deixa seu filho chegar no final de semana e falar, eu quero trazer meus amigos aqui para fazer um churrasco. A senhora faz um arroz e um vinagrete para a gente. Deixa seu filho ser ele mesmo. Deixa seu filho formar o caráter dele a partir do seu caráter. Porque se você não fizer certas coisas, seu filho vai ver e falar, nossa, isso é lindo, meu pai. Isso é lindo, minha mãe. Eu quero seguir o exemplo. Mas se ele vê alguma coisa em você que ele não gosta, eu não gosto disso no meu pai, eu não gosto disso na minha mãe, eu não vou fazer. Porque os meus filhos fizeram isso. Eles não bebem, eles não fumam. Porque eles não acham isso legal. E brigam comigo. Para que isso não é legal. Você entendeu? Mas eu deixo eles livres. Não para que eles sejam libertinos. Porque talvez a pessoa do vídeo que está ouvindo aí seja um pouquinho meio intelectual demais, não consegue entender isso, né? Porque é difícil explicar algumas coisas para certas pessoas. Mas é deixar que o seu filho, desde pequeno, chega perto de você e poder expressar os sentimentos, as emoções, as alegrias, as tristezas, falar sobre um amigo, falar sobre a escola, falar sobre o trabalho, falar da vida dele. Para que ele crie em você uma certa segurança, que ele sabe que se ele cair, se qualquer hora o mundo der nele uma rasteira, ele tem você por perto. E essa menina, ela não tem. Ela não tem mais volta. Ela não tem para onde correr mais. Porque se o pai tivesse naquela hora, naquele dia que ela saiu, o pai tivesse enxergado, pô, mas eu tô sendo severo demais, eu tô sendo carrasco demais. E qual é, gente,
Como que eu vou dizer? O que tem de mais em um pai pedir perdão para uma filha? O que tem de mais o pai chegar perto de um filho e falar, eu errei, me desculpa, me perdoa, vamos começar de novo. A gente tem tempo para um montão de coisa. Só não temos tempo para perder os nossos filhos por causa de pouca coisa. E essa menina agora vai ser mãe, é uma menina que vai ser mãe, e eu não sei o que ela vai ter para passar por filho, porque além de cuidar do filho, ela ainda vai ter que cuidar do esposo, pai da criança, que também é uma criança. Vocês entenderam? E assim, talvez lá mais para frente, a coisa só vai piorar, só vai virar uma bola de neve descendo uma montanha, que depois não vai ter sustentação. E eu simplesmente sinto muita tristeza, sabe? E assim, eu não vanglorio, não digo, graças a Deus meus filhos não fizeram isso. Eu digo assim, graças a Deus meus filhos não precisaram fugir de mim para viver uma vida onde eles pudessem ter a liberdade de dizer a palavra assim, eu posso, eu quero e eu conquisto. Porque perto de uma pessoa que te escraviza, você não consegue fazer nada. Até o ar que você respira, ele te rouba. Até os olhos você só pode fechar no momento que ele falar, dorme, acorda, respira. Dorme, acorda, respira. Dorme, acorda, respira. Isso não é vida. Isso não é vida. Então é só uma experiência de vida que eu queria deixar aqui para vocês, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, saúde, paz e uma fofoca santa. Faz de conta que é isso, né? Até o próximo vídeo.